Nós temos a reportagem que mexeu com muita gente, um dos assuntos mais comentados nas redes. Tem muita gente acompanhando o balanço, só esperando ficar concluída essa reportagem. Ela ficou pronta agora. Eu vou colocar no ar. Gente, essa história é absurda. Tem uma família que afirma que o médico do SAMU, escuta só, atestou a morte de um caminhoneiro quando ele ainda estava vivo. O Wellington tinha 29 anos, morava em Carapicuíba, uma história, portanto, aqui de São Paulo. Esse é o Wellington, 29 anos. A esposa dele diz que esse caminhoneiro poderia estar vivo se ele tivesse sido levado para o hospital direto e a tempo. O que acontece? O Wellington passa mal, está em casa. Quando a ambulância chega o médico do SAMU, ergue a pálpebra, de acordo com o relato dela, e, não, está morto, morreu, e pronto. Só que depois, o coração do Wellington, ele continuou batendo, ele foi mandado para o hospital. E ele só morreu 2 horas depois, lá no hospital. É aí que vem a pergunta da viúva. Poxa, se naquele momento tivesse pegado o Wellington, mandado direto para o hospital, ou tentado ali dentro da casa fazer alguma massagem, tentado reanimar esse rapaz, será que ele não estaria vivo até agora? Quem é esse profissional do SAMU que atestou uma morte que não tinha acontecido? A família está devastada, gente. E seria assim com qualquer pessoa que está me assistindo aqui agora. Vamos ver? Põe no ar. Ele era um rapaz trabalhador, cheio de sonho. Por que ele não socorreu meu marido? A morte é muito recente. Há 2 dias, Bárbara precisa lidar com uma dor que jamais imaginou sentir. Eu queria ter uma resposta desse médico por que ele fez isso com meu marido, porque eu falei pra ele que ele estava matando ele. São os familiares que ajudam a enfrentar a perda precoce do marido, Wellington Eugênio Silva, de 29 anos. A entrevista acontece aqui na garagem porque Bárbara, desde que o esposo morreu, não consegue entrar em casa. Ela, o filho de 3 anos do casal e o mais velho dela, de um outro relacionamento de 11 anos, que o Wellington considerava filho, estão vivendo nesta mesma rua, aqui em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo, na casa da mãe de Bárbara. Neste endereço, a família construiu boas histórias, lembranças afetivas, mas agora uma tragédia marca o local. Wellington e Bárbara estavam dormindo aqui na sala, quando ela percebeu que o esposo não estava se sentindo bem. A partir daí, momentos de muita angústia e de desespero aconteceram. Memórias que não saem da cabeça dela. A câmera de segurança da casa gravou o momento em que Bárbara ligou para o resgate. Por favor, uma ambulância? Wellington, fala comigo, Wellington faz 29 anos. Eu peguei, corri, chamei o Wellington. Aí ele pegou e não me respondia. E eu comecei a fazer massagem cardíaca nele e pedi para o meu filho de 11 aninhos para ele poder chamar minha tia, que minha tia é técnica de enfermagem. O SAMU foi acionado, chegou cerca de 15 minutos depois. A única coisa que ele fez, o médico da ambulância, foi abrir as pupilas dele e olhar com a lanterna e falar que ele tinha tido morte cefálica. Só que ele estava com os batimentos cardíacos. E respirando. Bárbara e os familiares afirmam que o médico não socorreu Wellington. A minha tia trouxe o oxímetro, eu mostrei pra ele. Eu falei, aqui, moço, ele tem batimento cardíaco e ele tá respirando. Ele falou, mas não tem o que se fazer, senhora. Ao ver o marido desacordado, a esposa ficou desesperada e implorou para que a equipe de resgate levasse o Wellington até o hospital. Aí eu pedi para que ele colocasse na ambulância, chegaram a tirar a maca de dentro da ambulância. O enfermeiro, na hora que foi fazer a massagem cardíaca no meu esposo, o médico falou que não tinha necessidade porque ele tinha tido a morte cefálica. O óbito foi constatado pelo SAMU às 6h18 da manhã. Em seguida, o médico acionou a polícia militar. 1h30 depois, às 7h48, a viatura chegou na casa da família. Aí ele pegou e falou, o médico não viu que ele tinha batimento? Eu falei, não. Aí eu falei, ele nem colocou a mão nele. Eu falei, mas põe a mão aqui, o senhor, para o senhor ver que ele tem batimento. Põe a mão aqui. Aí ele pegou, ele colocou a mão no peito dele e ele realmente atestou que ele tinha batimentos cardíacos.
Em depoimento à polícia, os PMs que atenderam a ocorrência disseram que perceberam a existência de possíveis batimentos cardíacos. O policial perguntou para o médico, falou, mas ele tem batimento. Ele tem batimento, só que a mesma coisa que foi falada para mim, ele falou pro policial. Ele falou, eu não posso pôr ele dentro da minha viatura, mas eu posso dar um conselho para vocês. Ele tá vivo, ele tá vivo. Vocês coloquem ele dentro de um carro que a gente vai abrindo o caminho para vocês. Como a polícia militar permitiu, Bárbara e o tio levaram Wellington para o hospital de Barueri, um trajeto que durou 15 minutos. Foi aberta a porta do carro para tirar ele, aí veio um enfermeiro, mediu a pulsação dele e o enfermeiro começou a gritar pedindo a maca porque o pulso dele estava fraco. A esposa afirma que só no hospital Wellington foi examinado. Cerca de uns 15 minutos depois veio um outro médico falar comigo. Ele me levou lá para a salinha e ele falou para mim que o Wellington tinha vindo a óbito. O atestado de óbito do SAMU constata a morte às 6h18, já o do hospital às 8h40 da manhã. O médico da emergência falou para mim que ele tinha sim chances de ter sobrevivido se o socorro fosse de imediato. E foi tudo negligência, tudo negligência. Eu quero saber o porquê o médico fez isso. Eu quero saber por que ele não socorreu meu marido. No atestado de óbito do hospital consta que o paciente entrou em parada cardiorrespiratória, ritmo de assistolia, quando não há atividade elétrica detectável no coração, e que foi realizada reanimação sem sucesso. Esse fato da pessoa voltar é o que a gente fala que é o retorno da circulação espontânea. O coração volta a bater por alguns momentos espontaneamente, mesmo sem a massagem, sem a reanimação. Só que se o cérebro já ficou muito tempo sem oxigênio, o organismo todo em si ficou muito tempo sem oxigênio, infelizmente a recuperação completa é muito difícil. Wellington era motorista de caminhão há 6 anos. Bárbara garante que ele não usava drogas e não tinha histórico de doenças no coração. Mas, uma semana antes de morrer, Wellington procurou ajuda médica. Além da pancreatite, deu infecção de urina. Aí ele estava tratando dos dois. A prefeitura de Barueri disse que Wellington chegou em um carro particular, acompanhado por familiares e uma viatura da polícia no pronto-socorro central de Barueri, que apresentava ritmo de assistolia constatado no eletrocardiograma. Foi realizada a reanimação cardiopulmonar, mas sem sucesso. A prefeitura de Carapicuíba lamentou a morte de Wellington e disse que a ambulância do SAMU contava com um médico qualificado, que seguiu os protocolos e atestou o óbito conforme os procedimentos técnicos estabelecidos. A Secretaria de Saúde determinou a abertura de sindicância para apuração dos fatos. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ressaltou que o caso foi registrado como morte suspeita. Vamos oficiar e enviar um requerimento à coordenação do SAMU aqui no município de Carapicuíba e após isso nós vamos oficiar e enviar requerimento ao CRM para avaliar a conduta do médico. Deixou o filhinho dele de 3 anos. Um filho que era muito apegado nele, muito. Isso que é extremamente triste. Você destrói uma infância de uma criança que não vai ter mais o pai. Você cancela uma vida. E esse médico que chegou lá, ele realmente fez a coisa certa ou fez o serviço de qualquer jeito? Tem que ter uma investigação muito séria aí, Lombardi. A partir do instante de elaborado o boletim com morte suspeita, fatalmente a polícia vai começar a chamar todo mundo. A equipe do SAMU, depois vai chamar os policiais militares que inclusive estiveram, vai chamar a família, vai chamar as pessoas em volta para exatamente chegar a uma conclusão do que aconteceu. Quem sabe até possa ocorrer, sabe o quê? Uma exumação, para saber a causa real da morte. E não é um discurso vitimista, não é nada disso, mas é aquela pergunta que eu acho que você poderia fazer também e você já tem a resposta. Se essa mesma ambulância com esse mesmo médico tivesse chegado na porta de uma pessoa poderosa, rica, influente, será que o tratamento seria igual? Será que o médico apenas levantaria a pálpebra e falaria para a viúva, infelizmente a senhora perdeu o marido? Será que seria assim? Ou ele tentaria reanimar esse homem por ali?